Boa tarde, nós somos alunas do primeiro ano do ensino médio. Vamos apresentar o trabalho de Sociologia do professor Tiago. No nosso grupo tem a Ana Júlia Rossi, a Júlia Escavazza, a Giovanna Tonelli e eu, Raquel Lana. Vamos entrevistar a enfermeira Margarete. Pode se apresentar. Oi, boa tarde. Meu nome é Margarete, sou enfermeira. Quero agradecer o convite, dizer que eu estou lisonjeada. Quero muito poder esclarecer as dúvidas e poder ajudar vocês de alguma forma. Oi, eu sou a Ana Júlia e a minha primeira pergunta para você é por que você escolheu essa profissão? Bom, a escolha da minha profissão, primeiramente, foi por amor. Eu fiz o técnico de enfermagem em 1989 e eu fiz a faculdade de enfermagem em 1999. Então, são 32 anos dentro do hospital. A minha escolha foi na infância. Eu era uma menina muito doente, muito hospitalizada, e eu perceber que a enfermeira chegar perto de mim e eu já me sentir melhor, eu sentia algo mágico ali, porque eu tinha muita falta de ar, e ela chegava, me colocava a inalação e eu voltava a respirar. Isso era uma sensação muito boa, e eu via ali algo mágico e eu disse, é isso que eu quero para mim. Foi assim que eu escolhi minha profissão. Eu completo que isso foi muito perigoso, porque eu não fui atrás de pesquisar a oportunidade que ela teria tendo esse curso, as vantagens, a desvantagem, o salário. Eu não tive a oportunidade de pesquisar o cotidiano dela, se era aquilo mesmo que eu queria para mim. Eu só achava mágico ela fazer o paciente melhorar. Então, vocês têm essa oportunidade de pesquisar o que esse profissional realmente faz, quanto ele ganha. Então, usem essas oportunidades que vocês têm de pesquisar uma profissão futura, porque eu tive do meu lado pessoas que escolheram a profissão e não trabalhavam por amor e não desenvolviam um bom trabalho, porque escolheram assim na empolgação e depois não se deram bem. E a minha próxima pergunta é qual foi a sua maior dificuldade ao decorrer da faculdade? A minha maior dificuldade no decorrer da faculdade foi a questão financeira, primeiramente. Eu vinha de uma família muito pobre, eu fui a primeira a me formar na faculdade. Mesmo a mensalidade da faculdade ter sido financiada pelo um sistema que o governo desenvolveu na época, eu tinha que trabalhar para os meus sustentos, para comprar roupa, para colocar gasolina no carro, porque eu já comecei a faculdade com 25 anos. Eu já tinha meu carro, mas a minha mãe não tinha condição de me ajudar com roupa, com meio de transporte, com lanche. Eu tive essa dificuldade. Um outro item que até parece demagogo, até parece que eu estou tentando manipular vocês, mas é a mais pura verdade. Uma grande dificuldade que eu tive na faculdade foi não me lembrar dos conteúdos do ensino médio. Como eu terminei o curso, que eu fiz o ensino médio sem ser um curso profissionalizante, eu terminei o curso e eu me achei no direito de descansar. Então, eu descansei uns 6, 7 anos, trabalhei muito, muito, já estava dentro do hospital, quando eu resolvi fazer a faculdade. Quando eu cheguei na faculdade, eu não me lembrava mais das aulas de biologia, que era a base da minha profissão, das aulas de química, das aulas de matemática, porque na enfermagem você usa muita matemática para calcular a medicação. Eu tive muita dificuldade no português, porque eu precisava formular texto nas respostas, eu precisava saber como escrevia a palavra, e eu não me lembrava mais do ensino médio. Então, eu precisei buscar, resgatar, e foi uma perda e uma dificuldade. São matérias que você pensa que você nunca mais vai precisar. Eu já passei pela idade de vocês, já passei pelo ensino médio, e eu sei que você vai fazendo uma matéria e você vai pensando, nunca mais eu vou precisar. Mas vai precisar sim, de uma coisa ou de outra você vai precisar. Bom, eu sou a Giovanna e a minha primeira pergunta é:
houve alguma história ou alguma situação que te marcou dentro da sua carreira? Oi, Giovana. Sim, em 32 anos dentro do hospital, eu tenho muitas histórias para contar, daria um livro. Eu te digo que lidar com o ser humano em qualquer profissão não é fácil. Imagina na minha profissão que é lidar com o ser humano doente, né? Passei por muitas áreas na minha profissão. Eu tenho lindas histórias sobre nascimento, né? Que é a parte mais gostosa da área da saúde. Eu vi muitas mães planejando o seu bebê, ganhando o bebê no tempo certo, o neném nascer com saúde, aquela alta linda, toda fotografada, saindo com o bebezinho no colo. São histórias lindas. Mas eu vi histórias tristes também, histórias de que a mãe saiu da maternidade, que o bebê morreu, que o bebê ficou na UTI, e a mãe saiu sozinha do hospital, é muito triste. Eu vi uma história de uma mãe que morreu no parto, e o pai sair com o bebê da maternidade sozinho, com o neném no colo, carregando uma tristeza muito grande. São muitas histórias. Eu trabalhei muitos anos na UTI, que é o extremo, né? Eu já trabalhei na maternidade, que é o nascimento, que é o início, e eu fui trabalhar muitos anos na UTI, que é o final, que é onde eu vi muitas mortes mesmo. Morte de jovem, morte de idoso, e eu vi muitos casos de pessoas despertarem do coma. Foi muito bom, muito gratificante. E eu lembro do caso de um paciente que ele estava muito tempo na UTI com a gente em coma, e como eu era técnica de enfermagem nessa época, eu que fazia a escovação dos dentes dele, né? Então a gente tinha uma espátula, uma técnica, vai lá na cama, abre a boca do paciente, faz a higiene bucal, é uma coisa constrangedor para quem está acordado, mas para quem está em coma é bom fazer uma higiene bucal diária, né? E eu me lembro de um paciente que ele estava na UTI, e eu cheguei no leito dele, fui enfiando o palito na boca dele com a gaze para fazer a higiene bucal, e ele despertou. E ele abriu o olho, e ele foi muito assustador, sabe? Foi assim como se eu estivesse limpando um boneco e o boneco teve vida. Agora é engraçado, mas na hora foi muito assustador. E ele falou assim, você quer que eu abra a boca? Aí eu me assustei, mas foi legal. Foi muito bom, essa foi uma história que eu nunca vou esquecer. Eu acho que ele já tinha acordado, porque quando o paciente acorda do coma, ele vai acordando devagarzinho, né? Mas como eu cheguei no meu plantão e eu já quis fazer a higiene dele, ele me assustou nesse momento. E para finalizar, uma história da minha carreira foi ver os funcionários do SAMU chegando com paciente de Covid. Foi uma coisa horrorosa, foi uma coisa assustadora. Eu me senti dentro de um filme. Eles chegar todo paramentado, isolar a área, sabe? Colocar aquela fita zebrada em volta do setor. Ninguém chega perto, é Covid, é Covid. Eles de macacão, de máscara. Eu vi a morte muito de perto ali. Essa é uma história que eu queria acrescentar também. Gostei. Agora, minha próxima pergunta é: qual a diferença de enfermagem e o técnico de enfermagem? O que o enfermeiro pode fazer e o técnico não pode? Certo. A diferença entre o técnico de enfermagem e o enfermeiro, primeiramente, é a formação. O enfermeiro, ele tem um nível superior. Ele cursa uma faculdade, 4 anos dentro da faculdade. O técnico de enfermagem, o nome já diz, ele faz um curso técnico. É um curso de 2 anos, é um curso... É bom, profissionaliza, mas é bem diferente. A sociedade não identifica bem a diferença. Classifica todos como enfermeiro. Ah, o enfermeiro veio aqui, o enfermeiro me medicou, o enfermeiro falou isso, o enfermeiro falou aquilo. Mas são ações distintas. O enfermeiro, respondendo para você o que o enfermeiro pode fazer e o que o técnico pode fazer, a função do enfermeiro ela é complexa. Ela administra, ela é mais administrativa. Ela faz a escala do plantão, quem que está naquele plantão, porque a escala do técnico e do enfermeiro
Não é como numa empresa que você chega às 8 e vai embora às 16, né? Não, é 24 horas. Então, eu tenho que programar a folga, né, dessa equipe. Quem faz isso é o enfermeiro. O enfermeiro, ele coordena a equipe. Olha, você vai cuidar daquele paciente, você vai cuidar desse. O enfermeiro faz como uma supervisão. Eu pego uma funcionária, eu ensino ela a fazer tal tarefa, com a certeza que ela já aprendeu no curso técnico, e depois eu vou supervisionar se ela está fazendo aquela tarefa certa. Se ela medicou o paciente no horário certinho, se a medicação já veio da farmácia, eu peço a medicação na farmácia, é como se fosse um maestro que cuida das funções. E o enfermeiro, ele faz procedimentos para pacientes mais graves, passar sonda, vários tipos de sonda que existem. Então, o enfermeiro faz procedimento para paciente mais grave. O técnico é aquele funcionário mais à beira-leito. O técnico, ele faz o cuidado do paciente. Ele cuida do paciente para ele se alimentar, se é por boca ou se é por sonda. Ele cuida do paciente para ele medicar e ele cuida do paciente para ele se banhar. Então, essa é a função do técnico. Entendeu a diferença? Sim, muito obrigada. Oi, eu sou a Júlia e eu queria te fazer 2 perguntas também. A primeira pergunta é: quais são os vestimentos e o preparo para cuidar dos pacientes que têm... A roupa de proteção para o paciente que tem COVID é uma proteção céfalo-caudal, da cabeça aos pés. Ela vem gorro, ela tem o óculos, ela tem principalmente a máscara, porque o meio de contaminação é por vias aéreas, o avental, que nos protege da roupa, a luva e uma proteção para o sapato, né? Porque quando você vai cuidar do paciente, ele tosse, ele espirra, ele chora. Então, com aquela secreção que ele expulsa pelas vias aéreas, pode espirrar no seu olho, pode espirrar na sua roupa, pode espirrar na sua mão e você pôr a mão no nariz, você pôr a mão na boca, e dessa forma você introduzir o vírus dentro do seu organismo, porque ele não caminha sozinho, é você que põe ele dentro do seu organismo, entendeu? Entendi. E a segunda pergunta é: qual foi a experiência de ter tomado a primeira dose da vacina do coronavírus? Sensacional! É uma experiência, foi bom ser mãe. A experiência de ter sido mãe foi uma experiência de uma emoção tremenda. Mas a emoção de ter tomado a primeira vacina foi uma reação meio histérica. Foi uma sensação de vontade de gritar, vontade de chorar, vontade de contar para todo mundo. Foi muito emocionante. A sensação de que a morte tinha saído de perto de mim. Essa foi a sensação que eu tive. Que bom, fiquei feliz em saber. Oi, eu sou a Mais Raquel. alguma pergunta? A minha última pergunta é: como foi visualizar tão de perto a situação da pandemia? Como foi emocionalmente para você? Oi, Raquel. Foi terrível. Terrível. Foi uma sensação de desespero. Quando você assiste um filme e você trabalha na enfermagem e você vê as pessoas chegando paramentada, uma catástrofe, alguma coisa assim, você se imagina no filme. Ah, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo. Desculpa. Mas quando é com você e você está na situação, é uma emoção muito ruim, muito ruim. É como você se planejar, por exemplo, quando eu for assaltada, eu vou manter a calma. Só que na hora que você é assaltada, você não consegue controlar a sua emoção na maioria das vezes, né? Tem gente que consegue. No meu caso, quando eu vi a pandemia, foi uma coisa muito assustadora. E não era só eu, toda a equipe do hospital estava muito assustado.
foi um medo terrível, um medo do desconhecido, entendeu? Porque uma coisa é você ver um paciente chegando com HIV. Você sabe como cuidar, você sabe aonde tocar, você sabe aonde acomodar, você sabe o que medicação vai dar. Um paciente que chega baleado. Eu me dou bem com um paciente que chega baleado, sangrando horrores. Não me é assustador. É assustador, sim. Sou um ser humano, eu assusto com as coisas. Mas a sensação da pandemia foi uma emoção descontrolada. Porque quando o paciente chegava ou no pronto-socorro ou no meu setor, ele chegava passando muito mal, com falta de ar. O que a gente fazia? Dava oxigênio. Ele não melhorava. Aí mudava o tipo de oxigênio, mudava a conduta, fazia a medicação, ele não melhorava. Entubava, ia para o ventilador artificial, ele não melhorava e ele morria. Então, Raquel, foi uma sensação de desespero, de medo, e aí a gente começou a se paramentar, via a história de como estava o mundo, né? E aí você via chegando idoso no pronto-socorro e ele morria, e a gente falava, é uma doença de idoso. E aí chegava um jovem, você tratava, você oxigenava, ele morria. Então, não era uma doença do idoso, o jovem também estava morrendo. Então, os médicos não sabiam o que fazer, a enfermagem não sabia o que fazer, e aos poucos a gente foi lidando, né? Bom, esse daqui a gente sabe que teve contato com o Covid? Teve, não adianta oxigênio raso, tem que entubar. Aí você vai aprendendo que o paciente que chega com Covid, na maioria das vezes, vai entubar, entuba. Ah, qual medicação funciona? A azitromicina funciona? Nesse funcionou, naquele não funcionou. Corticoide funciona? Não quero aqui entrar no mérito da questão da medicação, mas aí a gente foi aprendendo, cuidando. Com o Covid foi assim, o paciente chegava, você falava, assim, assim, esse deu certo. Evolui, sai do pronto-socorro, vai para a UTI, e às vezes ia para casa, às vezes morria. O outro fazia a mesma coisa que fez com aquele, não dava certo, morria, entendeu? Ele é um vírus que assustou o mundo inteiro. Então, eu não posso dizer que para mim foi tranquilo. Para algumas pessoas pode ter sido. Para mim, não foi tranquilo. Foi uma coisa bem assustadora. Uma exaustão, sabe? Uma exaustão emocional. A rotina, o medo de não poder encostar em nada, de se contaminar. E eu lembro que no hospital nós fomos orientados a quando sair do hospital não podia passar em lugar nenhum, era proibido. Você tinha que sair de casa com crachá, falar que estava indo para o hospital, porque a polícia estava andando na rua. E aí, se você fosse abordado, você tinha que mostrar que estava indo para o hospital, porque não podia circular, e na volta você era orientada a não parar em lugar nenhum. Nós fomos orientada pela Comissão de Infecção Hospitalar a não entrar em casa com a roupa do hospital. E aí, o que acontecia? Eu saía do hospital, ia para o estacionamento, guardava o carro, a minha filha Raquel, descia com outra roupa limpa, me passava a roupa de longe, eu higienizava as mãos, tirava toda a minha roupa atrás do carro, escondidinha, tirava o sapato, colocava numa sacola, e essa roupa teria que ser higienizada, porque ela poderia estar com vírus ali. Porque nós descobrimos que o vírus ele tinha muito tempo de vida fora do organismo, né? Isso que faz ele ser tão potente. E existia também uma exaustão emocional. Por quê? Eu chegava em casa exausta do plantão. Trocava de roupa, tomava um banho, aí que eu ia cumprimentar minha família, jantar. Cada dia era uma história, uma coisa muito assustadora. E eu deitava na cama, eu não conseguia dormir. Meu coração estava acelerado, assim. O corpo estava cansado, mas a mente não conseguia descansar, a mente não conseguia. E o que acontecia? Eu via no hospital minhas amigas se contaminando, se afastando. Eu tive uma amiga só que morreu. Alguns de outro hospital, dois que eu conhecia assim, muito distante, recuperaram.
no outro dia tinha que trabalhar. E aí vinha aquele medo. Aí eu se despedia do meu marido, eu abraçava ele, beijava, me despedia da minha filha, achando que era o último dia que eu ia sair de casa. E eu ia para o hospital, às vezes, chorando. Ia chorando e falava: o mundo vai acabar. E o tempo foi passando, a gente foi aprendendo a cuidar, e é isso que vocês estão vendo até hoje. Mais alguma pergunta? Não, é só isso, entendi. Eu entendo, deve ter sido muito difícil. Eu estava aqui, né? Foi bem difícil mesmo. Obrigada, a gente gostou muito das suas respostas, obrigada pela sua participação. É isso. Eu agradeço a oportunidade, parabéns pelas perguntas, muito bem formuladas. Eu espero ter esclarecido e alcançado o coraçãozinho de vocês. Boa sorte, Muito viu? obrigada.